Sabe aquela sensação de que às vezes uma conversa com alguém que a gente admira vale mais do que ler um livro inteiro? Pois é. Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo nessa ideia, explorando o prefácio de um texto clássico que tenta desvendar justamente esse mistério. Vamos lá! A coisa toda parte daqui, dessa frase. Ouvir não é a mesma coisa que ler. E o autor não está só falando o óbvio, não. Ele está preparando o terreno para a gente entender a diferença gigantesca entre o conhecimento vivo, que passa de pessoa para pessoa, e aquele conhecimento que fica ali parado nas páginas de um livro. E esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa vendo a diferença entre a palavra falada e escrita, depois vamos investigar os problemas que os próprios livros enfrentam, daí vamos descobrir que existem tipos diferentes de inspiração, mergulhar na origem mística das nossas diferenças e, no fim, amarrar tudo isso para entender o que significa para a nossa própria jornada. Então vamos para o nosso primeiro ponto, a vantagem que o contato direto cara a cara tem. A ideia central aqui é que a palavra de um professor, quando dita, carrega uma energia, sabe, uma força, que a sabedoria silenciosa de um livro simplesmente não consegue ter. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Por que a orientação pessoal de um mestre funciona melhor do que a sabedoria de um livro? Não é só uma curiosidade acadêmica, é sobre como a gente aprende e se inspira. Por que uma única conversa pode virar uma chave na nossa vida de um jeito que um livro genial às vezes não consegue? Ok. Então, qual é o problema com os livros, mesmo os melhores? O texto aponta para duas barreiras, dois obstáculos psicológicos que todo mundo enfrenta quando pega um livro para ler. O primeiro grande desafio, e isso é muito interessante, não está no livro, está dentro da gente. É uma barreira interna que pode bagunçar até a mensagem mais clara. O ponto-chave é o seguinte: a gente não lê com os olhos, a gente lê com a mente. E se a nossa mente está, digamos, um pouco turva, cheia de confusão ou ideias pré-concebidas, ela funciona como um óculos sujo. A luz do livro pode até estar lá, brilhando, mas ela simplesmente não consegue passar pela nossa lente e chegar até nós. Mas beleza, digamos que a mente esteja cristalina. Mesmo assim, existe um segundo obstáculo, talvez até mais profundo, que um livro sozinho não consegue vencer. Nossa, quem nunca passou por isso, né? Alguém indica um livro que mudou a vida da pessoa, a gente lê e nada. O autor diz que isso acontece porque os livros são impessoais. Eles são tamanho único. E a gente sabe que não existe alma de tamanho único. Eles não conseguem se adaptar à variedade incrível de personalidades e necessidades que cada um de nós tem. Certo, mas aí vem aquela pergunta. E os textos sagrados, eles não deveriam ser diferentes? O autor já imaginava essa questão e faz uma distinção bem importante entre dois tipos de livros de inspiração. E olha que fascinante essa comparação. Em livros de sabedoria humana, esse problema da individualidade é gritante. Mas o autor argumenta que até um texto divino, como a Torá, enfrenta um desafio parecido. Apesar de ter uma mensagem para cada tipo de alma, o livro por si só não pode chegar e dizer: opa, essa parte aqui é para você. Achar esse lugar específico ainda exige um guia. E é aqui que a gente chega no coração do argumento. Se até a sabedoria divina precisa passar pelo nosso filtro pessoal, de onde vêm essas diferenças tão grandes entre as pessoas? A resposta, segundo o texto, é mística. Aqui a perspectiva muda da água para o vinho. A gente é levado para uma ideia de que a fonte divina é por natureza plural. A noção de que várias visões, às vezes até opostas, podem ser palavras do Deus vivo é radical. Diz pra gente que a nossa diversidade não é um defeito, mas sim uma parte essencial do plano. E essa diversidade toda tem uma espécie de mapa, de estrutura. O texto explica que todas as almas vêm, basicamente, de 3 fontes espirituais. A direita, associada à bondade, a esquerda, ligada à severidade, e o centro, que é a beleza. É daí que nascem as nossas diferentes maneiras de ver o mundo. Para ficar mais concreto, vamos pegar um exemplo. Uma pessoa cuja alma vem de Chesed, da bondade, vai ter uma tendência natural a interpretações mais brandas. A própria natureza dela vai buscar o lado permissivo das coisas para encontrar um sentido sagrado. E o impacto disso é gigantesco. A raiz da nossa alma não é só um traço de personalidade. É a lente através da qual a gente enxerga absolutamente tudo. Ela molda como a gente interpreta desde uma lei que parece ser objetiva até as nossas experiências espirituais mais íntimas, como o amor e o temor. Então, depois de tudo isso, o que a gente leva para casa? A grande conclusão é que a busca por sabedoria e crescimento não é uma estrada única igual para todo mundo. É, na verdade, uma trilha única, pessoal e totalmente subjetiva para cada um. A mensagem final é essa.
As experiências espirituais mais profundas não são uma receita de bolo. Elas são calibradas de acordo com o coração de cada pessoa. Não tem um padrão. E isso nos leva de volta ao começo. É por isso que um mestre, alguém que consegue enxergar e guiar o indivíduo, é tão fundamental. E a gente termina com essa pergunta, que não é uma pergunta para o autor, mas para cada um de nós. Se o nosso caminho é tão único, tão moldado pela raiz mais profunda do nosso ser, então o verdadeiro desafio não é só aprender, mas sim aprender a se conhecer. Como, no meio de tanto conhecimento disponível, a gente pode encontrar aquela sabedoria que fala direto com a nossa alma? Essa, talvez, seja a jornada de uma vida inteira.